Então, a nossa aula hoje é sobre um caso daquele nosso caderno do Ministério da Saúde e chama Bafo de Onça. O nosso segundo slide é sobre a 7ª Mostra Cultural do nosso curso, com a data do dia 22 de outubro, e a modalidade de vídeos em música, receita, dicas, atividade física, teatro. Vai ser uma amostra bem assim interativa, na medida do possível, né? E para a gente poder vivenciar as experiências positivas e transformadoras que tivemos não, né, gente? Que estamos tendo durante esse nosso isolamento social. E aí eu postei lá no liceu, dentro das publicações da disciplina, o regulamento da mostra, viu, gente? Quem quiser participar, lê lá o regulamento e, na medida do possível, vamos todos, assim, participar para essa mostra ser bem legal mesmo. Já tinham falado da mostra para vocês? Alguma outra disciplina? Não. Ainda não? Não, ainda não. E aí do lado vocês estão vendo, né? Que é inscrição de trabalho até o dia 10. E esse QR Code provavelmente direciona para o regulamento. Mas só que o regulamento já está dentro lá da disciplina de odontoebiatria e de odontologia pediátrica 2 também, tá? Pensem aí, vocês são muito criativos, numa maneira bem legal de participar. Vê aí quem que é aí o talento da sala para receita, para música, atividade física, um teatro. Então, as nossas referências é aquele caderno da saúde de adolescentes e jovens, tá? E o artigo que eu coloquei para vocês sobre a importância do grupo de cessação ao tabagismo na UBS, um relato de experiência dos graduandos em odontologia. Então, isso é importante, esse artigo é importante nesse nosso caso, que nós vamos, assim, estar comentando no decorrer da aula, e tem tudo a ver com o grupo, né, em que nós estamos estudando na disciplina. O nosso objeto de aprendizagem foi esse artigo, e no dia da nossa aula hoje, a gente vai chamar vocês para poder estar respondendo algumas questões e fazendo a leitura juntamente com a gente, que vai ser bem participativo hoje. Então, a metodologia utilizada hoje vai ser a leitura do caso pelos grupos, e cada grupo será chamado para responder as questões do caso e do artigo. Então, para todo mundo lembrar quem são os grupos, né? Esse grupo 4 é o que não existe na odontologia pediátrica 2, né, gente? Mas aqui nós somos os 7 grupos direitinho. Então, o grupo 1, que a Débora é a coordenadora, vai ler o caso para a gente. Por favor, Débora. Tá bom. Paula, 22 anos, foi visitada pela agente de saúde Josefa. Quando a agente indaga sobre sua saúde, responde que está tudo bem, exceto sua gengiva, que sangra quando escova os dentes. Josefa pergunta sobre sua higiene dentária. Ela diz que escova os dentes somente uma vez ao dia, ao acordar, e não utiliza fio dental. Informa também que fuma um maço de cigarros por dia. Diz que não se aproxima muito das pessoas para conversar devido ao mau hálito que lhe vem trazendo problemas de relacionamento. E aí, em relação às questões, aí eu vou chamar os outros grupos, tá? Na primeira questão, quem vai é o grupo 2,
que é o do João Carlos, que vai falar quais os problemas que foram identificados nesse caso que a Débora leu. Pode ser o João Carlos, ou então a Beatriz, Érica, Fernanda, Raniele, Milena, Alice, todo mundo pode ajudar. Foi identificado a litose, gengivite, o tabagismo e também ela tem problemas de relacionamento. É isso. O problema de relacionamento. Algum grupo quer acrescentar mais alguma coisa? Então, o grupo 3 vai responder que profissionais de saúde deverão agir para uma resolução adequada. Tá me ouvindo? Tô. Acho que a gente colocou agente de saúde, Quem o que tá cirurgião falando, dentista. gente? Eu não tô vendo. É a Lídia. Ah, Lídia, tá joia, Lídia. A gente colocou um agente de saúde, um cirurgião dentista e possivelmente um psicólogo. Um psicólogo e o agente de saúde. Sim, é o primeiro que eu falei. Aham, pois é, mas aí você acha que o agente de saúde vai intervir em qual aspecto? Eu acho que ele pode encaminhar, né? No caso, ele vai ser o paciente vai ter o primeiro contato com ele. Com ele, e ele encaminhar para os profissionais. Isso. Você falou o psicólogo para estar resolvendo que tipo de questão? No caso, a relacionada à idade dela, por ela estar fumando, Aham, para conversar com ela, né? Em relação também aos problemas sociais que ela está enfrentando. aham. Vocês acham que está faltando aí na equipe de saúde ainda mais algum profissional? Além do psicólogo? Do psicólogo, do dentista e do agente de saúde? Principalmente para estar atuando no tabagismo. Um profissional que está lá na UBS, na Unidade Básica de Saúde. Nenhum colocou a mais, não? Nenhum grupo? Eu coloquei um médico, professora. Isso, Milena, o médico. Tá certo? Uhum. Eu tinha pensado em ela, quando a gente viu a litose, às vezes tem problema estomacal, né? Ela poderia ir num gastro também, ver se tem alguma origem nisso. Aham, também. Porque, assim, já que é um atendimento integral, né, tem que avaliar todos os aspectos, né? E o grupo 4 agora vai falar para a gente as ações a serem executadas. O grupo 4 é a Milena. Foi a outra Milena que falou, né? Que complementou a do grupo 3? Ou não? Foi a Milena do grupo 2. Ah, tá. Então, Foi a agora Milena do grupo 2 que falou. grupo 4. Fala sobre as ações que podem ser executadas, por favor. Ou a Milena, ou a Ana Vitória, Arthur, Georgia, Lucas, Igor. Milena tá aí, gente? Professora, ela pode procurar, né, alguma ajuda profissional para ajudar no problema dela. E dentro da equipe de saúde, o que vocês acham que tem que ser executado para poder resolver o problema? Acredito também que uma limpeza, tipo, a parte periodontal, né? Isso, Lucas. Mas e aí, a limpeza pelo profissional? Isso. Aí ela relata que ela escova os dentes só uma vez ao dia,
que quando ela passa o fio dental sangra. Como é que o profissional de saúde vai fazer? Que ação que deve ser executada para ajudá-la a resolver esse problema? A gente pode falar para ela, né? Escovar 3 vezes ao dia, após as refeições, antes de dormir, passar o fio dental, usar um enxaguante. Uhum. Porque, assim, às vezes a pessoa deixa de passar o fio dental porque passa uma vez só e sangra. E pensa que todas as vezes que vai passar, vai acontecer isso, não é? Explicar, né, que quanto mais a gente passar o fio dental, pode ser que menos sangre. Isso, que com o tempo, passado uma semana, que está removendo o biofilme adequadamente com a escovação e passando o fio dental, aquela gengiva vai perder a característica de inflamação, que é o edema, o sangramento, e vai ficar tudo normal, né? Uhum. E além do problema do sangramento gengival e da halitose, em relação à halitose, o que a gente pode fazer? Vocês lembram quando vocês estudaram sobre halitose? Inclusive, nós vamos ter uma aula só sobre halitose. Qual que é a principal causa de halitose nos pacientes, em qualquer idade? Lembram quando vocês viram em periodontia? Ou em outras clínicas? Quem lembra? A falta de higienização. Milena? A higienização da língua? Da língua. É a principal causa de halitose, é a saburra, né? Aquela película branca que fica aderida na língua, pelas características fisiológicas da língua, tem facilidade de acúmulo de restos alimentares, bactérias, e aquela saburra é uma das principais causas de halitose. Então, e pode orientar o paciente também a fazer a higienização da língua, né? Da língua. Porque tem muita gente que não faz. Não faz. A língua não pode ser esbranquiçada, a língua tem que ser rosada, né? A coloração da língua deve ser rosada. Não pode ter aquele acúmulo daquela saburra. E qual outra ação, além da cavidade bucal, quais são outras ações que a gente pode fazer para ajudar a melhorar o quadro da garota? Da Paula, tinha esquecido o nome dela. Já falamos, né? Da limpeza, da escovação, da orientação, do uso do fio dental. O que está faltando aí no papel do cirurgião dentista? Uma ação que pode ser executada de um hábito que está causando muito mal para ela. Oi? Pode falar, Lucas. Cigarro? Do cigarro, né? E que ação o cirurgião dentista pode fazer para ajudar a Paula a largar o hábito? Diminuir o hábito do fumo. Pode repetir? Falar para ele realmente parar, né, de fumar, tentar diminuir o hábito. Tem que apresentar para ele o que pode ter como consequência na saúde dele isso, e conscientizar, né? A saúde de uma forma geral, né, Débora? Porque não é só na cavidade bucal. Isso. Mostrar de uma forma adequada, porque se a gente for... Lembra que eu e a professora Diana sempre comentamos com vocês a respeito de como abordar o paciente ebiatra? Se a gente fosse, que tem que deixar de fumar por isso, por isso, por isso. Vai adiantar? Não, a gente tem que intervir de uma forma que essa orientação tenha validade para ele. Lembram lá daquela estratégia que nós comentamos, que inclusive foi abordado na nossa primeira VA? Naquela estratégia do Ministério da Saúde, quando a gente vai abordar um paciente ebiatra? Quem lembra o nome da estratégia? Alguém lembra? Lá da estratégia IMAN.
Lembram que a gente tem que perguntar, orientar, diagnosticar, tratar. Então, todas essas ações devem ser executadas. Aí, agora, o grupo 5 vai falar para a gente sobre os possíveis diagnósticos diferenciais frente à história de sangramento gengival. Grupo 5 é da Gabriela. Pode ser a Gabriela, Ana Luísa, Vitor, João Vitor, Jennifer, quem quiser falar. A gente colocou gengivite, periodontite e doenças periodontais necrosantes. E quais outros diagnósticos diferenciais que pode acontecer sangramento da gengiva? Sem ser relacionado à doença periodontal. Quais outras patologias que a gente pode fazer diagnóstico diferencial? Pode os outros grupos ajudar também. No paciente ebiatra, o que está acontecendo muito que pode acontecer o sangramento gengival que não seja o acúmulo de biofilme? Quem lembra de alguma patologia, de alguma alteração local ou sistêmica? Em relação com as mudanças hormonais? Isso, uma delas são as alterações hormonais. Muito bem, Débora. Que pode ser tanto no paciente ebiatra como na gestante também pode acontecer, né? Por isso que o cuidado em relação à higiene deve ser redobrado. E qual outra patologia vocês lembram que pode acontecer de ter algum sangramento gengival? Paciente diabético também, professora, eu não lembro. Isso, paciente diabético, algumas alterações sanguíneas, né? Algumas discrasias sanguíneas, como anemia, né? Utilização de algumas medicações, como os antiagregantes plaquetários também. Tudo isso serve de diagnóstico diferencial frente à história de sangramento gengival. Por isso que tem que ser pesquisado para ver o que realmente está causando esse sangramento. Mas pelo que ela relata frente à história clínica, mas isso a gente está abordando para a gente poder recordar o que pode acontecer também, tá? E aí o grupo 6 vai falar para a gente. Ficou alguma dúvida em relação ao possível diagnóstico diferencial? Podemos dar continuidade? Sim, Diana, tudo certo? Tudo certo, Dê. Nenhuma manifestação no chat, está tudo bem tranquilo. Tá? Então, o grupo 6, que é da Isabela, em relação ao controle do biofilme, que orientações devem ser seguidas pelos adolescentes? Que já foi comentada aí em outras partes aí da questão que a gente está falando. Tem que orientar a paciente. Tá dando para ouvir? Pode falar um pouquinho mais alto, se puder. Orientar a paciente em relação a escovar os dentes após as refeições, diariamente, né? Pelo menos 3 vezes ao dia. Fazer uso do fio dental também, todos os dias, para ela conseguir ter um controle melhor do biofilme na cavidade bucal e, consequentemente, vai melhorar essa inflamação relatada pela paciente. E o que mais que já foi comentado pelos outros grupos? O tabagismo também? Não, aqui está falando só do controle do biofilme, né?
Que é a escovação dos dentes, o uso do fio dental, pode ser utilizado as soluções químicas para o controle desse biofilme, quando o cirurgião dentista achar adequado, num primeiro momento. Não pode fazer isso também? No controle do biofilme, a gente usar algumas substâncias para ajudar a controlar? Vocês concordam? Sim, Isabela? É Isabela? Não, é Mariana. Mariana, sim, concordo. Vocês acham que essas estratégias aí, pronto, aí tá tudo certinho. Podemos ir para outra? E o grupo 7 da Isabela Gomes vai falar quais são as estratégias para ajudar o paciente ebiatra a abandonar o fumo. Então, a gente encontrou alguns métodos. Os primeiros é orientar o paciente sobre a importância de parar com o hábito de fumar. Também tem alguns métodos como o uso de pastilhas, de chicletes e também adesivos que colocam sobre a pele. Aí também orientar o paciente sobre os cuidados que ele tem que ter com a saúde gengival e que o fumo também prejudica isso. Isso. O fumo agrava mais ainda a inflamação, a saúde gengival, né, gente? E quais outras estratégias, assim, de uma maneira, de uma forma geral, que a gente pode utilizar para esse paciente deixar o fumo? Qual que era um problema lá que a gente leu sobre a Paula, em questão, assim, de relacionamento? Vocês lembram? O que vocês acham que o fumo pode fazer? Tem a ver com a litose, né? Que ela falou que tem dificuldade de relacionar por causa disso. Aham. E que o fumo agrava ainda mais, não é, gente? Aí a gente fala, olha, esse hábito seu está causando isso está prejudicando a sua interação social, as amizades, né? Porque às vezes a gente pega e aborda de uma outra forma e o paciente vai e às vezes cai a ficha, né? E qual outra coisa que a gente pode orientar também para um paciente que fuma? Que ajuda a abandonar o hábito? Tem alguém aí que está lembrando mais alguma coisa? A gente pode falar também da prática de atividade física, tá? Que ajuda a abandonar o hábito. Então, se o paciente é sedentário, né, estimular, e isso, inclusive, pode estar inserido na equipe de saúde, tá, gente? Então, orientá-lo a praticar uma atividade física como método auxiliar de abandono do fumo. Falar também da parte financeira do hábito, né? Às vezes isso também sensibiliza a pessoa. Então, vamos lá. Então, os aspectos relevantes identificados dentro do nosso caso foram principalmente a litose, gengivite, tabagismo e os problemas de relacionamento. Aí o grupo 1 vai falar sobre abordagem e conduta em relação à gengivite e à litose. Agora nós vamos falar de uma maneira que vocês já fizeram uma pincelada de uma forma geral e agora vamos falar mais detalhadamente. Pode ler aí o grupo da Débora, por favor. A abordagem... Pode ler, Lê. Abordagem e conduta. Gengivite e litose. Proceder às orientações básicas de higiene oral, demonstrando a técnica de higienização, o uso da escova dental e do fio dental, além de informar sobre a necessidade de fazê-la após as principais refeições.
Orientar que o fumo agrava a inflamação da gengiva, irritando-a mais. Não havendo melhora em 15 dias com os cuidados acima, recomenda-se encaminhar ao serviço de odontologia da unidade de saúde mais próxima. É recomendável uma visita periódica ao dentista de 6 em 6 meses. Obrigada. Foi a Ângela que leu ou a Noyá? Noia, Noyá. Obrigada, Noyá. Agora, em relação aos problemas de relacionamento, o grupo 2 do João Carlos vai ler para a gente. Abordagem e conduta. Problemas de relacionamento. Discutir com Paula que seus problemas de relacionamento podem ser consequência do tabagismo e da halitose. Se outras questões emocionais forem evidenciadas na conversa com a jovem, encaminhá-la, se possível, ao profissional de saúde mental. Certinho, João Carlos. Obrigada. Agora o grupo 3 vai falar de alguns lembretes em relação a esses problemas que nós abordamos. Sangramento gengival não é normal. A gengivite é consequência da falta de higiene oral correta, contribuindo para o mau hálito. Não deixar de escovar os dentes nem de passar o fio dental, mesmo que a gengiva sangre com o uso. O cigarro, além de prejudicar a saúde do fumante, também causa prejuízos coletivos no ambiente em que a pessoa convive. A Organização Mundial da Saúde, OMS, considera o tabaco o maior agente de poluição doméstica ambiente do mundo. Aconselho todos os fumantes a parar de fumar com firmeza, porém sem ser agressivo, adaptando a orientação de acordo com a fase motivacional em que eles se encontram. Obrigada, Flávio. E aí o grupo 4 vai ler sobre um resumo sobre a gengivite. A gente relembrando que isso aí é tudo coisa que vocês já viram aí no decorrer do curso, tá, gente? É da Milena. Quem que vai ler do grupo da Milena? Arthur, Georgia, o Lucas já participou. Cadê o Igor? Chama a Ângela para ela fazer a leitura, para participar. A Ângela não é desse grupo. É a Milena, Ana Vitória, Arthur, Geórgia, o Lucas e o Igor. Eu leio de novo, professora. Só tá você aí, Lucas? Cadê os outros, gente? Vai, Lucas, por favor. A gengivite é a inflamação da gengiva causada principalmente pelo acúmulo de biofilme. Clinicamente, a gengiva apresenta-se com inchaço, coloração vermelha, aspecto brilhante. A higiene oral feita corretamente, escovação mais uso do fio dental, remove biofilme. Caso não melhore em 15 dias, após as orientações, é importante encaminhar ao serviço de odontologia para ver se há outras causas da gengivite. Que, inclusive, nós já comentamos lá no diagnóstico diferencial, né? Obrigada, viu, Lucas? Por nada. E aí, o grupo 5 vai falar sobre a halitose. A halitose, mau hálito, não é uma doença, mas sim um sinal de alerta de que existe alguma condição anormal a ser localizada e corrigida. O difícil convívio com o mau hálito pode levar o indivíduo a tentar contornar de forma errada o problema, como chupar balas e mascar chicletes, e não obter resultado positivo. É importante salientar que a halitose é uma severa restrição social, podendo levar o indivíduo a passar por constrangimentos profissionais e afetivos. A etiologia pode estar relacionada às seguintes condições: bucais, como má higiene dos dentes, da prótese, da língua,
doença cárie, gengivites, tártaros, estomatites, hemorragias, fissura palatina, xerostomia, que é a boca seca por diminuição de saliva, alterações da mastigação, deglutição, gustação e respiração bucal. A etiologia otorrinolaringológicas, amigdalites, faringites, sinusites e rinites. E as digestivas, como alterações da motilidade digestiva, síndromes dispépticas, gastrites, úlceras, refluxo, regurgitação, eructação, constipação, obstruções, estenoses, divertículos, hemorragia digestiva e alterações metabólicas das gorduras. Gente, todos esses termos aqui, ó, que estão aqui nas causas bucais, otorrino e digestivas, eu não vou entrar em detalhes, porque na nossa aula a gente vai comentar todas elas, porque eu quero que vocês saibam o significado de todas essas palavras aí. Se alguém ainda não sabe de alguns desses termos, quando for na aula de halitose, nós vamos falar sobre todos eles. Tudo bem? E aí o grupo 6 vai continuar com a etiologia da halitose ainda, que ainda está faltando, que a gente falou das bucais, das otorrinolaringológicas e das digestivas. Agora vai falar o grupo 6 das outras causas. Pulmonares. Eliminação de substâncias voláteis nas doenças sistêmicas, acidose diabética. Bronquites crônicas, pneumonias, abscessos, tuberculose. As fisiológicas, matinal, fome e menstruação. Outras, fumo, álcool, alho, cebola, alimentos gordurosos, dietas emagrecedoras, emocional, intubação e doenças hepáticas, hipoglicemia, pouca ingestão de líquidos, uso de antidepressivos, síndrome de como que fala esse nome? É Sjögren. Falar demais e essa estresse. síndrome. Falar demais, já pensou, gente? Falar demais causa halitose. Por que falar demais causa halitose? Que dá secura bucal? Sim. Fala muito, a boca fica mais seca, né? Pode dar um mau hálito, tá? Então, por isso que é super importante a hidratação, né? Ingestão de bastante líquidos durante todo o tempo. Tá falando muito, bebe água, né? Aí a síndrome de Sjögren, tá? Eu vou falar para vocês que é uma doença inflamatória de progressão lenta, mas contínua, caracterizada pela infiltração de linfócitos, que são glóbulos brancos,